Foi? Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais um Momento Online aqui no Espaço Oscar Magrini. Hoje eu estou tendo o prazer de receber meu amigo e jornalista Lincoln Espada. O Lincoln é um jovem que veio... ele tem várias atividades, ele vai falar muitas coisas que ele já fez para a idade dele, né? Então, quer dizer, a gente vai bater um papo, ele vai contar um pouquinho da história da vida dele, das coisas que ele já fez, das coisas que eles estão fazendo, tá bom? Mas antes de a gente bater um papo com o Lincoln, eu quero aqui agradecer o Vanino de Lúcia, a Débora Dias, que ajudam a gente a realizar as nossas lives. E também aqueles que queiram participar, conhecer o Espaço Oscar Magrini aqui, é só entrar em contato aí, ou pelas páginas aí, tanto no Caculé no Instagram, como José Carlos Caculé no Facebook, que a gente agenda para você conhecer um pouco da história desse ator aqui da cidade de Santos, né, que despontou não só no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo aí com alguns trabalhos que ele fez. Então, quem queira agendar e conhecer um pouquinho da história dele, é só entrar em contato pelo Facebook ou Instagram aí do Caculé. E aquele que curtir e comentar esta live vai estar concorrendo a esta camisa da Associação Brasileira de Ciclismo, do meu amigo Gessé. Gessé, ele nos ofertou essa camisa para estar sorteando para vocês. Então agora no meio de novembro a gente está fazendo o sorteio. Então curtam a live e comente. Eu quero que você vai estar participando do sorteio dessa camisa da Associação Brasileira de Ciclista. E eu queria agora, vamos bater um papinho aqui com o nosso amigo Lincoln. Lincoln, muito obrigado por ter tirado um tempinho para você vir aqui. Eu sei que a tua vida é corrida, cheia das tuas atividades, mas já dava para acontecer isso já há um tempo, né? Chegou o momento certo. E hoje a gente vai bater um papo com você. Muito obrigado por você ter vindo aqui de hoje. Eu que agradeço o convite, Caculé. E assim, tudo é no tempo de Deus, né? Sim. Ele vai providenciando. Sim. As coisas virem e mexem. Eu acaba falando sobre igreja, não tem como. Sim. Até porque a pessoa que nos acabou triangulando, né? Ou citando o nome, é a Dona Águida. Dona Águida. A Águida falou, não, leva o Lincoln lá no programa. Eu quero que... Calma que vai chegar o momento dele aí. Tá aí, Dona Águida. A Dona Águida tinha uma das situações mais ilustres que eu lembro. Quinta-feira de tarde, ela chamou para poder brincar com os garotos que ficavam no centro comunitário, que agora já foi demolido lá da Igreja da Pompeia. Sim. Na casa, 33 né? Altos, isso, para poder brincar com eles a mexer no pente. Sim. Quando fui ver, era 3 ou 4 garotos que era para poder... Eu tinha 13, eles tinham 11, 10, etc. Para poderem mexer em Word, Excel. Isso a gente já falou em 2003, então o pessoal estava começando a se alfabetizar digitalmente. E aí tá bom, passou 1h30, ok, estava indo embora, ela virou e falou assim, semana que vem você volta, né, Lincoln? E aí, vai falar o quê? Fazer o quê, né? Ela disse que amor é homeopático. Sim. Você vai soltando assim a conta gotas. Aos poucos ele vai crescendo. E toda a minha vida posteriormente foi sendo cativado pelas palavras dela. Você carrega isso até hoje essa história. Muito legal. Já 12 anos. Dona Águida é uma pessoa muito legal, os filhos, a família, tem uma boa relação com todos eles aí, muito legal. Lincoln, eu queria que você fizesse uma apresentação bem sucinta sua aí, para as pessoas conhecerem um pouquinho assim. Então, meu nome é Lincoln, sou filho caçula de 3, de uma dona de casa do Paraná, um industrial da Paraíba. Vieram a ter filhos, minha irmã mais velha nasceu em Pernambuco, meu irmão nasceu no Pará. E aí acabaram vindo fazer família aqui na Pompeia, literalmente. Você nasceu em Santos? Eu nasci no mesmo CEP, no mesmo apartamento onde a gente mora aqui no bairro, na Floriano, mas eles vieram morar há 40 anos, eu tenho 34. Sim. E daqui essa relação junto com a comunidade por meio da igreja, a Águida foi fundamental nisso. Sim. Eu conheci ela quando eu tinha 9 para 10 anos, né? Acabou podendo nortear aí a minha carreira. É uma pessoa que você... Foi uma boa pessoa que entrou no seu caminho. Uma segunda mãe. Escuta, né? O que eu lhe falo. É mais ou menos isso. isso. Mais ou menos isso.
que ela é muito uma pessoa extraordinária. E aí você mora no bairro, então, há praticamente 34 anos, é isso? A vida inteira. Você tem 34 anos de bairro da Pompeia. Tô querendo fazer um negócio aqui, mas vai falar. Um pouco mais de anos que o próprio bairro tem. O bairro, na realidade, ele emancipou do José Menino em 98, né? Na realidade, no dia 25 de novembro de 1998. Nós estamos em 25, daqui a pouco ele está fazendo 30 anos, não é isso? Está com 26 anos. Eu lembro que eu estava de patinete. 27 anos, uma coisa assim. Na praça João Barbalho. João Barbalho. Que foi quando foi inaugurada, emancipado, né? O bairro. É uma descendência do José Menino, né? Mas todo mundo já chamava de Pompeia, né? A referência do para pessoal da igreja. queria falar que era de Joseph Boy, Sim. né? Ou se o pessoal, eu também não sou do Gonzaga, sim, queria criar seu próprio estilo. Sim. Acabou abraçando aí a igreja que vai fazer 100 anos, né? A igreja que fez agora, no começo do mês, agora ela fez 99 anos. Estive lá na missa de 99 anos e está se preparando aí para os seus 100 anos, aí, o seu centenário, com uma grande festa aqui. Está se provisionando aí para comemorar a nossa paróquia, né? Que é uma paróquia aí bem reconhecida na cidade, na região, né? No estado. E chegamos a 100 anos. Não é fácil. Não é fácil, né? Vai ver muitas gerações. Isso, só evoluindo, né? Ela veio crescendo aí. Hoje à frente dela está o padre Cláudio da Conceição, o padre Igor também está aí. Há pouco estava, um ano atrás, 2 anos, era o padre Zé Paulo, que estava na catedral, né? Mas também já tivemos aí o padre Baldão, o padre Ricardo, o padre Fernando, o padre Valfranco, você falou, né? Os monsenhores da Os monsenhores, vida, o monsenhor Benedito, são os pioneiros também aí. Então a gente está sempre por perto da paróquia aí. Nós já somos uma paróquia, né? Hoje, né? Então, muito legal. E aí, antes de você seguir tua carreira artística, Lincoln, você, jovem, dinâmico, né? Sempre procurando se aperfeiçoar, correr atrás, você chegou a trabalhar assim na sua infância, na sua juventude em algum lugar, antes de tu pensar em alguma coisa assim? Por causa da igreja, Sim. né? Acabou tendo uma família, que era a família da dona Silvia, também tinha um Ricardo, que era filho dela. Eles tinham uma copiadora, Corujão. Na Cris da Cunha. Corujão, Muito em parte por conta da faculdade, né? Do campus que tinha de comunicação no Santos. Acabei ficando por lá por algumas semanas. Mas uma boa parte das vezes, quando eu não estava no centro comunitário, que chama Projeto Dom Bosco lá na Pompeia, era um tipo de... não era um trabalho remunerado, mas também era um trabalho. Se era um trabalho, eventualmente porque eu era o nerd da turma, né? Sim. Então, eu estudava no presbiteriano, que hoje se mantém só a igreja ali depois da linha da máquina, na Frente Faria. E aí, à época, a diretora Julita me indicava alunos que precisavam nos anteriores de reforço para eu poder dar aula no contraturno, na casa deles. Legal. Então era uma aula de R$10, R$20, enfim, era o dinheiro para poder ir para o cinema. Sim, desde aquele momentinho tu já estava fazendo o teu caixa, então, né? Então tinha muitos alunos que eram para aqui pelo bairro mesmo. Sim, já acontece isso. Então você teve duas oportunidades na tua juventude mesmo, né? Sim. Que foi o Corujão e essas aulas particulares e o serviço prestado no projeto Dom Bosco aqui da paróquia. Porque nem tem como também fugir muito do Dom Bosco. Acho que depois vai acabar falando mais sobre, né? Sim. Não, Dom Bosco, a igreja é uma coisa que a gente, que como sociedade verdadeiramente, é uma grande, como falar assim, parceria, né? A gente está sempre junto, fazendo as coisas conjuntas, presente também. Temos atividades dentro da paróquia, na quadra, lá temos uma escolinha de futsal. Temos um projeto de Cirandança, né, que é uma parceria que a gente já tem há anos lá. Então a gente também tem uma boa relação com a nossa paróquia ou Igreja da Pompeia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. É isso aí. E você teve a sua formação você fez aqui, né?
Você se formou jornalista aqui nos campos aqui da Pompeia mesmo? Eu comecei aqui até porque eu pensei, quero estudar num lugar que fica perto de Perto de casa, então 10 passos de casa. Minha professora de português, que é ali do liceu, que eu estudei ali no Castelhano, depois migrei para o Liceu Santista, Sim. aqui no José Menino. A professora de português falou, mas você tem que fazer jornalismo na USP. Eu acho que ela foi minha orientadora vocacional. Sim. Não passei na USP, mas eu tinha prestado no Santos. Sim. E aí, como ex-aluno do liceu, também tinha a questão do acesso à bolsa, etc. Por assim vai. Pensei, olha, é uma faculdade que não tem matemática, só que aí chama de diagramação, dava no mesmo. Pensei também, olha, é uma faculdade da qual vale-se um diploma, mas aquele ano o diploma caiu. Sim. E eu falei, a faculdade que era perto de casa, mas aí 2 semestres depois, um ano depois, do engenho da foi lá conselheira. pro final da conselheira. Isso eu tô falando, acho que eu entrei lá, eu tinha 2008, 2009. Sim. Uniforme 2012. Sim. Acho que é 2009 ou 2012. Pra vocês também se Sim, reconhecerem sim, na... sim. Onde no está lá tem outro, pensamento, foi né? um prédio bom também lá, né? Tem Sim. serve bem tudo, né? Porque aqui tinha os prédios, mas também tinha algumas dificuldades de espaço, própria secretaria, né? Aqui tinha aquele ar. Não, aqui era chave. Aquele ambiente, além também de poder avivar outras, né, experiências no próprio bairro, muitos se falavam, até hoje ainda vira e mexe fala, nas escadarias que o Plínio Marcos sentava, Tinha que o história. grupo Picaré ia lá fazer aí. Poesia marginal. É isso aí, teve essas Uma passagens de aqui, show que a né? gente ainda viu no último semestre por lá. Sim, Então... foi muito bom aqui quando estava, era muito mais agitado o bairro, assim, né? Com a questão do campus aqui que tinha, né? Porque abrigava 3 faculdades, né? Uhum. Era jornalismo, Aqui era jornalismo, publicidade e RP. Mas aí também tinha o campus, acho que de história, era isso que era ali na frente? Tinha o prédio das escadarias lá, que era lá que se fazia as coisas, muito legal. Então você se formou aqui, né? Praticamente na Unisantos, né? Na faculdade que nasceu na Pompeia, lógico que migrou depois lá para Obrigado a aprender da Júnior. Aí teve que pegar busão, que eu fazia tudo aqui pelo bairro. aí teve que pegar ônibus. Aprendi a pegar ônibus para a faculdade. Foi bom, mas foi um bom momento. Foi um bom momento. Mais um aprendizado. Mais um aprendizado. É isso aí. E você, depois da sua formação, né, você conseguiu aí trabalhar em alguns veículos de comunicação, de imprensa aqui da nossa região, né? Fala um pouquinho, você teve em São Vicente, você teve em Cubatão, né? Sim. Como é que foi essas suas passagens? Como é que Bem, muito você entrou fazendo o que? Era mais pauta de rua, que era pauta interna? O que é? Muito da questão dessa vivência pastoral, né, vamos dizer desse modo, aqui pela Pompeia, ou pelo projeto Dom Bosco, que tinha sido fundado pela Agna, por isso não tem como vira e mexe acabar citando o nome. Vai participar bastante. Deve participar bastante dessa live. Acabou de trabalhar. Eu entrei no jornalismo até por conta dessa questão de exercer a cidadania. Na época, o projeto, a gente tinha um jornalzinho que a gente passava já 4 xerocopiada sobre informações do projeto social, com alguns quadros dos comércios locais que ajudavam nas cópias. A dona Júlia da Ikebana, que ajudava muito, o pessoal do Que Portas, enfim, vai lembrando ainda de outros nomes. E aí isso foi me levando a querer fazer o jornalismo em si. Teve um boletim mensal que a Pompeia Notícias começou a produzir. Eu fiquei no primeiro ano, era junto com o padre Ricardo que fazia as orientações. E aí posteriormente, dentro do jornalismo, eu trabalho pela Cúria Diocesana por 1 ano e meio, 2 anos, e consigo passar no processo seletivo da Tribuna. Por lá, inicialmente ainda pelo Alô Tribuna, 0800, etc., eu acabei tendo a sorte de poder trabalhar em 3 editorias ao mesmo tempo. Porque era de segunda a quarta eu trabalhava na editoria de cidades, na quinta e na sexta no Galeria, que é o Grupo da Cultura, e aos fins de semana, quando precisava fazer escala, era a Tribuna Online na área de esporte. Sim. Claro que pelo
biotipo, você já percebe que eu era Um melhor grande na esportivo. cultura. Isso, Era um como bom atleta. esportista. Não tive muita sorte. Eu acho que a audiência até, com certeza. Sim, No dia que ele trabalhava de subsídio, não dava certo. Mas foi muito bacana. Eu acho que teve um processo interessante no jornalismo impresso, né? A gente costuma dizer que às vezes o jornalismo impresso talvez seja o jornalismo mais democrático. Bem, vocês também têm o informativo impresso, né? Que é de edição semestral hoje, mas tiveram de várias periodicidades. Sim, sim. Por qual razão? Às vezes você pega uma pessoa que é gaga, você não pode colocar numa entrevista de rádio. Com certeza. Às vezes são pessoas com dificuldade de mobilidade, hoje em dia, agora melhor, mas antes não dava para poder aparecer numa TV, Sim, sim. né, ou com condições que às vezes venham Impedia, né? a fazer de impeditivo. No digital também a própria leitura que a gente tem nas tecnologias, né, aquela tela branca e clara, já não foi feita para textos longos. Sim. Então o aprofundamento e a forma de poder conhecer o outro se deu muito no impresso. Eu sei que hoje é uma outra realidade, na época a gente tinha que era um verdadeiro match, porque você tinha que fazer o match do repórter, do fotógrafo, Sim. o match do repórter e o match do motorista no mesmo período, porque o motorista às vezes trazia uma dupla, mas ia buscar outra Sim. e vinha para a terceira. E aí eu estou falando isso com uma naturalidade, ou achando isso, nossa, como que é, quando converso com jornalistas mais jovens, como que isso é empolgante, sendo que tempos antes ainda era um universo, né, de jornalistas, tinha os datilógrafos, Sim, era muita coisa. assim por diante. O que foi bom nessa época do impresso é que eram muitas matérias de perfil que eu fazia. Então eram geralmente pessoas de terceira idade, né, ou da melhor idade, Sim. ou situações como crônicas de bairro, algo nesse sentido, ou de temas mais adversos, às vezes até curiosos, que acabavam dizendo, olha, o Lincoln tem tá meio que fora da caixinha. Sim. E aí, em vez de apertar um parafuso, deixaram solto mesmo, deixaram solto para poder correr. Sim. Com as reportagens. Mas isso dava resultado, né? Dava. Então. A gente tem no jornal impresso a tal do Face Diver, já ouviu falar? Não. Quando você vai fazer o jornal, até no jornal de TV e tudo mais, como a gente vê, tu começa um pouquinho, tem a página de história, de leitores, etc. Para assim vai. Começa, tem a questão política, tem a questão econômica, questão de esporte, Tem vários assuntos. temas. Sim, e aí a última página, ou a última matéria de um jornal, tem que terminar de forma up, né? Tem que subir. Tem que subir de uma forma de alto astral. Então eu ficava responsável por Pelo essa ar. última página. Então era a página que foge do previsto, né? Daquele contexto que vem vindo, né? Seja, eu lembro, por exemplo, Dia da Árvore, tinha que realmente entrevistar, não veio fazer uma matéria comum, era entrevistar as experiências, as memórias das pessoas com as árvores que tiveram na infância. Sim. Tinha uma senhora que morava no Gonzaga, tinha um movimento de cidadania, ela estava fazendo 90 anos naquela época. Eu fiquei de 2012 a 2014 na tribuna. Regina, ela ia a toda a sessão da Câmara. Sim. Na época. Então a gente foi entrevistar para poder falar sobre a questão dos processos de democracia e assim por diante, o que fazia essa voto consciente, não sei se esse era o nome. Teve um outro artista que ia se apresentar aqui no Antigo Pelicanos, então é por aqui próximo do bairro também, e ele era santista, ele foi ser vocalista de uma banda chamada Avengers, era Rodrigo Everino, e quando ele foi... Avengers é uma banda de heavy metal na Inglaterra. E no meio da entrevista toda, isso por si só já é um achado. Sim. Melhor ainda foi saber assim, e qual que é a sua renda, né? Como que é viver de artista? Ele falou, eu não vivo de artista. Eu sou cuidador de idoso. A matéria já 3 virou, né? Então, ou às vezes estudantes que davam certo, ganhavam prêmios em Olimpíadas, ganhavam prêmio de questão de desfile de moda, na Vera Huck.
Então eu tinha que saber o que era organdi. Então também é uma forma de, sei lá, uma questão de especialista de generalidades que a gente se torna. Você acaba... De tudo um pouco a gente você vai acaba aprendendo, conhecendo. E de quinta e sexta era do galeria por conta do teatro, por conta de das atividades culturais. Eu fazia teatro com Oscar Magrini, brincadeira. Chegou a fazer com o Oscar? Com o Oscar não, fazia teatro no... Com o Thomas? Não foi no Thomas, foi no Nuno Lamaia. O Nuno, ele mora no Tá morando no Canal 2. Canal 2. Tava ali do pé, tá próximo do posto, nossa aqui. E aí eles tinham uma oficina de TV que era no Canal 5. E aí a Rosane Paulo era professora. Conheceu, conhece? Teatro, cultura, cultura, isso, ali perto da Glicério. Da cultura. E aí foi uma das primeiras professoras de teatro, e eu me formei em teatro com ela. Que aí depois estudei no Marza, no técnico, e por isso acabou fazendo esse jornalismo cultural nos 2 anos. Olha que legal isso. Aí teve experiência no Expresso e depois na CBN. Você chegou a seguir para a CBN? Litoral. A CBN era da rádio direto, né? A CBN de Santos, e aí no caso deles, isso já foi de 2012 a 2014, foi a Tribuna, Expresso. Aí 2015 e 2016 foi na CBN como colunista. Tá. Então eles acharam que eu já era tão grandes coisas que eles viravam 5, 10 minutos, uma vez a cada 15 dias. Ou entrava no ar. Para entrar no ar falar com o Osvaldo, com o Frutuoso, o Alex Frutuoso, né, que eu achei na Record, e poder conversar com eles sobre algum tema. Na época, eu já estava em prefeituras, e 2019 foi diário do Litoral por 6 meses. Ficou lá com o seu... Como é que era o nome da gráfica lá? O Sérgio, mas tinha o seu... Como eu falava muito que o nosso jornalzinho era rodado lá. Que ficava lá na gráfica, eu esqueci o nome do senhor, mas eu vou me lembrar dele. Que era cunhado do Sérgio. E ele trabalhava um senhor, subia e descia também. Faz tempo que eu não o vejo lá, mas a gente tem uma grande relação assim, de proximidade, porque fizemos jornal lá, praticamente 12, 13 anos lá, com o Diário do Litoral, né? Então a gente estava sempre por lá também. Hoje o Diário do Litoral está ali na General Câmara, tanto tem a Craft, que era a gráfica, mas eles estão no prédio ali da Rodrimar, né? Rodrimar, né? Estão lá naquele prédio lá agora, que onde tem a Rodrimar ali. É o da Carvalho, né? Não, eles estão na General Câmara. As 2 unidades do Diário estão na General Câmara, onde ficava lá na gráfica, lá que chega, e o prédio administrativo. Então também está muito legal. Fui lá uma vez, lá ficou muito bom o escritório deles lá. E aí você, dentro dessa tua vida, tanto na questão de imprensa, de mídia escrita, de mídia de rádio, enfim, você também fez assessorias para as prefeituras aqui da região, né? Como é que foi isso também? Correu um processo de... Bem, enfim, muito jovem, né? A gente sempre pensa que, olha, a gente pode mais. Na verdade, muito também, ainda retornando sobre a igreja, por aqui tinha que ser um grupo de jovens, né? Coordenava a pastoral de juventude por uns 4, 5 anos. Então a gente ficava um tanto ansioso quando via as reportagens, da qual falava assim: caiu o telhado de uma escola, quanto tempo recupera? 15 dias. Teve tal outra emergência, quanto tempo vai repavimentar alguma situação? Daqui a 3 meses. Coisa sabida, vai demorar 2, 3 dias. Então tinha uma certa inquietude com a questão de considerar que eu poderia dar voos maiores na época. A gente estava numa época de pleno emprego, 2014, então pensar que outras oportunidades poderiam ter, eu já não me sentia mais no encaixe dentro do Expresso. Eles até estimularam, não quer tentar ver algum outro local para poder se inserir. Você fica aqui, né? E aí, ao mesmo tempo, essa outra questão de assim, como que deve ser o lado de lá? E daí veio um convite do Amaury Alves, secretário ele como secretário numa encenação
foi em 2014. E logo quando eu saí do jornal, tanto que assim, o pessoal nem sente muita falta, porque eu tinha feito um mochilão. O mochilão que eu fiz ficou, gente, tipo, todo domingo saía no jornal, ainda tribuna por uns 2, eu já tinha saído do jornal e mas as suas coisas, tinha coisa sua lá ainda. Por lá, a Vera ficou veiculando, a Vera Leão. Ah, legal. E aí quando volta, recebo o convite do Amaury. E aí eu fico na prefeitura por uns 2 anos. Nesse processo, né, é importante lembrar, até destacar, etc. Trabalhei várias vezes dentro do poder público com vários políticos que foram super generosos de poder dar oportunidade, poder dar confiança, etc. Mas nunca teve comigo o caso, olha, se obrigar a filiação partidária. Ah, sim, tu questão de profissionalmente, né? Questão de etc. Não, mas é que às vezes a gente está lá em casa, etc. Aí ouve, não, ó, que aí se envolveu com política, não sei mais o que, você mesmo também. Ouve, trabalho com esse não tem nada. Não existe nada disso. Pelo menos é onde eu mais vivo, é muito mais dedicação que tem que ser da nossa parte. Saber, né, de poder realizar. Ajudar o próximo. Ajudar, porque realmente é rediscutir do zero. Então, a gente estava dentro de São Vicente, eu tive 3 momentos de passagem. Uma como assessor, uma como chefe de departamento, que na época a gente começou a fazer o tal do CPF da cultura. Então a gente costuma acreditar que da mesma forma tem o SUS, o SUAS, etc. Tem também um SNC, que é o Sistema Nacional de Cultura, e existe o CPF, que é o Conselho, o Plano Decenal e o Fundo. Então eu fiz a ativação do Conselho, do Plano e do Fundo, tanto das legislações, quanto essas discussões de audiências, conferências, assim por diante. Isso abriu uma oportunidade para... Isso foi em 2015 a 2016, quando se dá em 2021 e ser secretário adjunto, ter sido convidado para ser secretário adjunto por 1 ano, e ainda também trabalhar como assessor posteriormente, por aí um equívoco lá que tiveram políticos de enxugar, de retirar o status da Secretaria de Cultura, né? Fizeram lá uma junção, enfim, que não ajudou tanto. E eu posso falar de uma forma aberta porque ele mesmo reconheceu que depois voltou a Secretaria de Cultura. Era o Caio Amado. O Caio Amado. Ele juntou cultura e esporte. Foi no Caio agora? Foi no Caio agora. Você teve ele no Caio, tá. Ele juntou a Secretaria de Cultura com esporte, etc., com outros temas. Depois ele mesmo reconheceu que foi um erro e desfez. Desmembrou novamente as secretarias novamente. Então também não há problema de porque o tempo do Maurício, se eu não me engano, lá no... Era o Billy. Era o Billy do Maurício? Tá. E aí foi um tempo muito problemático, não vale nem a pena, porque senão vamos ficar tirando os critérios. Não, sim. Mas embora as condições de infra sejam muito difíceis... E o Amaury foi um grande profissional. O Amaury... Ele tinha o teatro, ele tinha a trupe dele lá. Isso. E era muito bom ator, quando ele se incorporava lá para fazer aquelas coisas que eram de criança, né? Mas ligada... Era teatro de bonecos, era muito legal isso. Aqui no shopping. Fez trabalhos na cultura. Era a história caixas de baú, baú de escola. Eu não me lembro não, mas só sei que era muito legal. Mas ele era um paizão com a equipe, de uma forma que assim, por mais que a gente não tinha valor de investimento, ele conseguia, e valor de investimento mesmo. Fazer um evento tem que chamar um artista de graça, tem que tirar, acho que cada um vai levar a sua caixa de som, etc. Tudo mais. Mas era uma forma que não beirava nem de longe o Mambembe. Sim. Eram situações de atividades gratuitas de difusão dentro do possível, em uma condição precarizadíssima do prefeito. Naquele momento, né? E ele conseguiu fazer, acho que foi mais de 200 atividades em 1 ano. Sim, não, ele era bem inteirado na área. E aí o terceiro momento, que é quando eu volto como servidor de carreira. Que foi 2023, 2024. Eu fiz concurso, passei. Aí fiquei 2 meses. Você fez pra quê? Eu fui para auxiliar administrativo. Foi na administração. Sim. E daí eu fiquei 2 meses por lá e a gente acabou fazendo o MOVA, que era uma mostra de cinema da prefeitura. Eles tinham um sonho de poder fazer a mostra. Mas chegou, montamos lá junto com 10, 12 filmes. Foi umas 700, não é? Grandes, né, públicos.
mais para atividades gratuitas, de sessão de direitos, de curtas-metragens, onde a gente conseguiu levar filme lá para o Canto do Rio Branco, para os jovens de lá, filme nas escolas, filme no Rocks, legal. filme a céu aberto, lá na Vila de São Vicente do Matriz. Então a gente foi pegando, e eram curtas feitos por artistas de São Vicente, no decorrer de 10, 12 anos. É quase igual o Curta aqui, né? O Curta Santos. Exatamente. Muitos deles eu peguei, porque eu fiz essa curadoria com base, porque eu já tinha feito assessoria no Curta. Sim. A gente montou uma programação que foi para diferentes públicos podendo agradar. Ou seja, para complementar, eram de artistas daqui da cidade. Sim, prestigiar os artistas daqui, é lógico. Com certeza. Mas foi muito legal. Aí fiquei esses 2 meses por ali também. E no Cubatão você teve lá? Em Cubatão fiquei, porque aconteceu foi que com essa passagem do CPF de Cultura, na primeira passagem em São Vicente, 2015 a 2016, eu acho que é isso. Diante da dificuldade financeira que se havia, o que a gente podia ter era o propósito de sonhar. Sim. Né, de planejar dos avanços legislativos junto com o diálogo com a comunidade artística, com os trabalhadores da cultura. E isso eu acho que também propôs ao Raul Cristiano me convidar para poder trabalhar na Secretaria de Cultura de Cubatão. Ele foi, na verdade, secretário de Cultura e de Educação, eu estava lutado na Educação, então eu fazia a Secretaria de Educação e também de Cultura na época como uma espécie de assessor de imprensa. Sim. De poder aproveitar essa passagem no jornalismo para testemunhar e também poder dar ali os indicadores, informações, essa transparência junto à comunidade, à população. Sim. Então eu fiquei por lá por esses 2 anos, ainda tenho contatos por lá, virei e mexe. Sim. Você chegou a participar do Conselho de Cultura, essas coisas, em algum local? Cheguei a participar do Conselho de Cultura de São Vicente, sim, como servidor. De Cubatão, não de fazer as pautas dessas reuniões, sim, mas não necessariamente lotado como conselheiro, então organizar as conferências, coordenar as conferências também da Juliana Souza, do Ricardo Vasconcelos, que foi chamado por Curta Santos, ali pelo MINS, onde ele atua, e em Santos, na Sociedade Civil. Tá. Mas, posteriormente, acabei tendo que assumir a gestão de conselhos em São Vicente. Sim. Porque aí é o outro, senão vai ser 18 lives. Sim, vai contar uns 10 dias aqui. Não, mas legal, mas uma boa experiência você teve. E a cultura, né? Você sempre foi mais ligado à questão cultural, né? Sim. Foi mais ligado à questão cultural. Tanto que a gente sabe aqui que você teve oportunidade, e ainda tem, né? Vocês têm alguma novidade aí? Quais os livros, né, que você escreveu? Inclusive um deles me chamou a atenção, até porque eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa e saber do trabalho que ela vinha realizando, isso já há muito tempo, o seu Maurice Legeable, né? Que é da Cinemateca aqui de Santos, né? A Cinemateca ainda tem, está ali na casa, aqui em frente ao Barão, aqui isso, ainda, né? Que é na... Xavier de Toledo? Na Ministro, né? Ministro Xavier de Toledo com a Visconde de Faria, né? Visconde de Cairô. Visconde de Cairô. Tá lá a filha dele, que eu acho que está à frente disso, né? Tem o neto dele também. Também já entrou nessa. Mas muito legal. E você escreveu um livro sobre ele, né? Sobre as passagens dele e o que mais você conheceu? Na verdade, é 2 edições do livro, né? Então, sim, o primeiro, que eu tive que entregar até pelos prazos, etc., que é fazendo um perfilado dele, e aí tendo como destaque uma lista de filmes que ele deixou. Sim. Se você conhece o Maurice, você vai conhecer o Miro. Sim. Né? O Miro tinha uma listinha que me passou de 15 filmes que ele dizia que era meio que quase uma espécie de bíblia do Maurice. Quais são os melhores filmes, como entender o cinema. Ele foi então, dizendo desde Morango Silvestre, tinha a questão sobre filmes do... Tinha um filme da qual... agora vai passar vários, mas tipo, era do Kurosawa, tinha o Fellini, se não me engano. Enfim, ele fazia... Ele sempre fez curadoria também de cinema, né? Muito bem no clube de cinema.
um clube de um homem só praticamente, porque ficou 30 anos Essa daí. à frente, levando gerações e multidões que eram verdadeiros points. Não sei até se pode dizer ou não que de um certo modo a formulação do Rox, né, também não partiu em participação a ele, porque as sessões malditas de meia-noite começaram depois do incêndio, né, no Rox em 68, 67, 68. Então, aí o público jovem não tinha lugar para ir, aí colava lá no cinema, que era um lugar cult, né, e aí depois começava a fidelizar o público para ter mais sessões, né. E aí eu fiz esse livro, que é um livro bem diminuto, tá? Mais virtualmente, até para quem quiser, depois eu repasso. Mas aí eu entrevistei eu percebi 70 pessoas. O que aconteceu? Durante a pesquisa, quando foi parar para ver, aí você conversando com pessoas que, desde estagiários do Morris, pessoas que assistiram as sessões. Até os formandos. Né? E aí foi ver histórias, por exemplo, era cineastas que viraram cineastas por causa dele. Sim, incentivou. Né? Então, se eu não me engano, tem uma história do Rogério Sganzella. Se eu não me engano, foi o Rogério Sganzella, teve o primeiro filme dele, ele era jornalista, e ele é conhecido lá, principalmente na cena paulistana, na área de cinema. E o primeiro filme dele, quem bancou foi o Morris. E o Morris já tinha suas próprias dificuldades. Sim, de se manter ali, né? De se manter. Mesmo assim, ele estimulou tanto o cara e falou, faz aí um filme você mesmo. Isso. E deu lá uma verba e o fez suficiente. Teve também os Guris, que está no YouTube, para quem quiser conhecer mais ele, tem um vídeo no YouTube disponível. E aí, no meio do processo, o acervo da tribuna é digitalizado. No meio do processo, descobre-se documentários que estavam guardados sobre ele, do nível Mota, enfim. E aí com isso foi assim, vou guardar esse período, quando tiver um tempo, aí eu vou fazer uma forma que vale a pena para poder contar a história dele, né? Isso a gente está falando, se eu não me engano, ele falece em 90 e alguma coisa. Me lembro que eu estava na cultura. Ainda. Então, você tem mais passagem pela cultura do que eu, você estava comentando, sim, São Paulo. A cultura municipal, fiquei no teatro aí de 93 a 96, depois tive a oportunidade de ir na Secretaria de Cultura do Estado, que era ali na Rua da Consolação. Depois fui para a Assembleia Legislativa e depois eu fui para estar lá na Sala São Paulo, que a Secretaria de Cultura é lá na Sala São Paulo, é ao lado, né? Lá na Estação da Luz. Né? Então a gente teve assim umas passagens, mas o São Maurício eu me lembro da cultura daqui. Sim. Mas você escreveu livros também? Não. Só ajudei muito a ajudar. Só testemunhou. Testemunhei o trabalho que ele fazia. E assim, a gente ajudava, mas na questão cultural, ajudava a fazer os eventos, a gente participou da cultura dessa forma, né? De ajudar a realizar Rua das Cores, participar de evento cultural, de teatro, de tu estar ali por perto, mas não sendo ator nem nada, mas na questão estrutural, transportando, ajudando lá, sempre envolvido bem nessa questão. Isso eu posso falar que é uma das coisas que eu carreguei, até porque como eu estava naquele momento trabalhando com o Edmur Mesquita, ele era muito ligado à cultura, né? Tanto Tocando Santos, o projeto do Edmur. Sim, eu acho que continua. Não sei como é que está, mas estou dando um exemplo, era um projeto do Estado, que ele como deputado criou e ficou, né? Então teve várias atuações, era muito ligado à cultura, né? De todos os segmentos da cultura, tanto do escrito, como visual, como artístico, né? Então a gente acompanhou muito essas coisas. Vale registrar também, lembro que em 2017, talvez um dos grandes personagens injustiçados, né? Porque tem uma ala dentro dos artistas que acaba sempre sendo uma ojeriza a qualquer gestão pública. Sim. Né? E lá estava ele também, junto de outros gestores, em umas reuniões, para poder convencer a Secretaria de Estado a não fechar
a cadeia velha. Sim, não foi quando trouxe a Delegacia de Cultura, a Delegacia de Cultura, que era a Pagu, né? A gente chama da Pagu. Então, porque aí foi 2 vezes que teve a oficina cultural Pagu. Eu cheguei a trabalhar ali por um bom tempo na cadeia velha. 80, 90? Não, foi em 2000 e pouco também. Aí eu sei que da oficina Pagu, quando teve o fechamento em 2016, Sim. 2015, 2016, ele participa desse processo para poder tentar reativar ainda a oficina cultural. E aí, que é hoje, que virou a fábrica cultural. Acho que vale um registro. Ele teve uma grande participação. Ele também participou da Pastoral da Juventude. Sim, né, quase virou padre. Ali que vira. Quase virou padre. Né, Quase virou padre. E dos outros livros que você fez, isso, que acabou que saiu um sobre a Cracolândia. Sim. Era o programa voltado de braços abertos. Sim. Um livro de reportagem. Tem até já disponível virtualmente, quem quiser também poder acessar. E um outro que aí é interessante poder fazer o registro, que se chama O Fim do Ministério da Cultura. Foi uma época durante a pandemia em que aí veio o FACULT, Fundo de Acesso à Cultura de Santos, como sociedade civil. E aí eu sempre queria poder... A gente tinha feito um ensaio juntos, um ensaio por extenso, entre eu e um cientista político, um jornalista cientista político, sobre a questão de artes de rua da cidade. E aí queria poder falar sobre os impactos que foi da extinção do Ministério de várias formas. Foi um processo de 10 entrevistas, então tinha gente de vários estados, personalidades, sim, gestores ou artistas, acho de Pernambuco até o sul do país. E aí teve a questão também de equidade de gênero, equidade racial, da questão das entrevistas. E foi junto com o Rafael Moreira. O Rafael Moreira tá nessa quarta-feira assumindo por 15 dias a vereança. Ah, tá. Mas aqui? Aqui em Santos. Quem é que sabe? Rafael Moreira, ele tá substituindo a Débora. Do pessoal. Legal. Ele é professor da Unisanto e tudo mais, então não tem como não poder citá-lo, que acabou falando juntos. Com certeza, lógico. Mas tem muitos livros, o que eu acabo tentando fazer é assim, ajudar o artista, ou às vezes a pessoa que nem sabe que é artista, a viabilizar livros para eles. Sim. Então, por exemplo, é livro da Rafaela Martinez, que chamava Cantorias do Povo de Guaiaó, que era sobre as lendas de São Vicente, que é contado para as crianças. O livro da Vera Leon, dos 50 anos de jornalismo, então a cada ano são 50 textos que fariam referência a essa trajetória dela, que queira ou não, tem poucas mulheres que acabam se destacando no jornalismo regional. Com certeza. Mais recentemente estou ajudando o Ginês, que é um historiador da Unifesp, com um livro que é um livro de história em quadrinhos sobre os efeitos ou desdobramentos da questão dos lixos tóxicos que houveram na área continental. Que lá na Ródia. Isso, inclusive lá, a gente vai chegar lá, onde a gente conversou lá da irmã, aquilo tudo era Ródia. O bairro ali do Quarentenário também? Acho que até tudo ali com a Ródia. Ali teve um grande aterro da Ródia ali, né? E a própria Marcos, tudo já tratado. Se tem algum resquício, mas não tem mais nenhum risco, né? Tanto que o lugar é em cima mesmo, muito legal. Fizeram uma recuperação muito legal ali. Mas legal, pode continuar. Mas é nesse espaço aí. Lá onde é. Então, agora sim. Prêmio Irmã Dolores, né? A gente está falando da Ródia, Irmã Dolores foi uma grande. Uma pessoa que fez um grande trabalho social na área continental da cidade de São Vicente, principalmente ali para o lado do Quarentenário, do Maitá, para aquelas regiões ali, Samaritá, né? Ela tem um grande trabalho, tanto que tem referências dela lá até hoje, lá, que essa oficina que ela tinha lá, que era de profissionalizantes lá, que acredito que está até hoje lá atrás, lá no Quarentenário, tem a própria igreja, tem as ruas lá, o bairro, acho que até chamou Irmã Dolores, né? Quer dizer, ela deixou um grande legado, um grande trabalho para aquela região lá
de São Vicente ali. Eu tenho um grande respeito a essa senhora. Ela não é brasileira, Não, ela espanhola, é espanhola, mas ela veio aqui fazer um trabalho mesmo de social muito importante para aquela região lá da área continental de São Vicente. Eu sou testemunha disso. Eu tive o prazer de conhecê-la, né, naquele momento lá. E você teve o prazer de receber o prêmio Irmã Dolores. Tenho o prazer de poder vê-la todo dia quando acorda. Tá lá, a né? carinha dela lá. É uma estátua, né, dela. Foi um prêmio organizado na época pela gestão do PAB, né, pelo Júnior Barbosa. Sim. Se eu não me engano, foi um prêmio com a Secretaria de Comunicação da época do Ivaldo. Junto com a Diocese de Santos, né, que era o Dom Tarcísio. Tinha também mais alguma outra entidade, tinha a própria faculdade de Santos, com Medina, que acho que era continuar reitor. E juntos eles queriam fazer uma forma de um prêmio, a Prefeitura iria dar, que seria de estimular matérias de jornais que falassem de direitos humanos. Sim, era a área dela. Pela Baixada Santista. Minto, acho que a relação dela também tinha a ver com o Centro de Direitos Humanos de Irmã Dolores, que fica na Estação de Cidadania. Aqui? Né? Isso, daqui da Ana Costa. Então, também tinham participação dentro desse processo. E daí eles abriram eu não sei por quantos, se foi por mais de 5 anos que teve ou não esse prêmio, onde eles abriram para os jornalistas poderem escreverem essas reportagens e também, eventualmente, eles davam para algumas personalidades que iam se transformar nos heróis da comunidade. Isso. Né, que é aqueles projetos que também voltando à questão da memória oral. Que daí a reportagem que eu escrevi era uma reportagem que na verdade foi praticamente o quase a 4 mãos. Tem um morador, não aqui do bairro, mas do Campo Grande, que se chama Carlos Conde, que é um jornalista, acho que está com quase 80, um pouquinho mais de 80, mas a gente chama no quase então, jovem há mais tempo, que ele sempre dizia batata com batata, cenoura com cenoura, legume com legume, na hora de poder escrever a matéria, porque era uma matéria de página dupla, em que se contava sobre o perfil de 3 lideranças comunitárias da cidade, na verdade sobre a primeira edição do Heróis da Comunidade que iria se ter. Sim. Então, antes deles lançarem o Heróis, eles me pautaram de poder perfilar cada um deles. Então, lembro de ter ido para a Vila Gilda, lembro de ter ido para o Jardim Pantanal. Isso, e aí teve também um outro bairro, acho que foi, se eu não me engano, Sabuó. Pantanal de Sabuó. Era ali próximo. É que eu acho que foram dias distintos, Sim, né? Nessa situação. Que? Ana Bernarda? Foi a Ana Bernarda, que foi no Jardim Pantanal. Isso. Que ela mostrou o espaço lá da qual estavam começando a criar, acho que foi Tá tudo arrumadinho lá. 2014, ainda estava em construção, não acho, Sim, naquela época. E é uma querida. E eu lembro que a gente, da questão do Sabuó, se não me engano, era referente a um centro espírita que fazia entregas de mais de 300 pães, que se tinha por dia, uma vez por semana. Sim. Da Vila Gilda era uma creche, acho que da Tianilda não? agora não lembro se vai Da Egre, pô. Então foi nessa oportunidade. E aí ele também ajudou a como poder mensurar isso junto da página, porque ele colaborou, claro, na edição, e daí acabei escrevendo essa reportagem. E aí teve o privilégio, a oportunidade. Foi escolhido como um dos premiados. E não à toa isso também acabou estimulando lá pra frente, uns tempos depois, assim, eu quero agora pensar e fazer questões de cidadania, trabalhar na prefeitura, etc. Foi um dos estímulos. Sim. Que se deu, porque imagina, primeiro ano formado ganhar o prêmio. Pô, né? Então você já sentia, sim, não com a questão da vaidade, mas já sentia mais potente, vamos dizer assim, para outras áreas. Sim, abre, né? Te abre a tua visão para seguir o segmento. Todo dia tem ali aquele rostinho dourado, Tá lá, né? Olhando por mim, uma imagenzinha que fica desse modo. Diziam que ela era muito porreta, né? Sim, né? Ela baixinha lá, diziam que era a única que poderia interromper o prefeito de São Vicente a qualquer hora.
moral. Ela tinha moral para isso. Isso, era tinha moral a lição do Márcio França, eles iam isso, sim, no tércio. sim. Né, que teve uma assim, permitindo com o tempo, já estamos... Pode falar, não, fica tranquilo. Que bom que até às 11 hoje, vamos derrubar a novela das 11. Tem uma passagem dela no jornal Vicentino de 2007, se eu não me engano, 2006, 2007, que aí dizem para ela como que você... Ela fez, dentre as várias iniciativas, uma casa de parto na área continental. Que acho que era casa de parto Dr. Davi Capistrano, que acabou sendo o prefeito na época que o Edmur foi secretário de Cultura, também colaborou, assessorou. E foi como que surgiu a ideia dessa casa de parto. E daí ela dá entrevista, sempre é válido registrar, porque esse jornal saiu de circulação, tinha um grande acervo online que também já não está mais disponível hoje. Vai ficar uma briga lá pro Carlos Pimentel atualizar o novo milênio dele, o Sérgio Rios, o Instituto Histórico Geográfico, enfim. O que ela diz nessa entrevista é assim, olha, o que aconteceu? De várias histórias, teve uma que chamou a atenção, que uma mulher teria ido pro Hospital São José da Luz à noite, etc, assim por diante. Quando chegou lá, disseram para ela voltar porque não era a hora. E aí, na questão de não ser a hora, ela vai de ônibus voltando para a área continental e vai nascer o bebê. Desce do ônibus, para numa esquina, vai ter dentro de um banheiro, sobre folha de jornal, com a ajuda dos boêmios ali ao redor. Meu Deus do céu. Descrevendo, talvez eu contando assim já falte até um pouco do entusiasmo de quem eu lê pela primeira vez, que me marcou muito, porque há referências ali, quando você consegue fazer um paralelo, de um álbum de Natal praticamente, né? A pessoa que é migrante, né, de uma certa forma, de um lado ao outro, os estábulos lá, as hospedarias que diziam, né, que disseram não temos lugar para nascer, né, a criança vai se ter ali sempre uma manjedoura, né, etc, com os pastores que eram marginalizados. E aí isso estimulou, levei essa história para uma amiga, para a Eli Santiago, que também é jornalista. Ela fez um livro contando esse paralelo de Alto de Natal. E eu editei o livro. Conto isso até porque também já tem bem a ver aí com essas histórias de biografia. Se chama Vinda Digna, o N do Vinda entre parênteses, que pode ser Vida Digna, em forma de roteiro que ela fez. Muito bacana, acho que é um dos demonstrativos da passagem dessa ativista, que também atuou lá desde os anos 60 em São Paulo e teve passagem na Vila Gilda em Guarujá, é isso? Vila Zilda. Vila Zilda em Guarujá, que ela também parece que ficou por muito tempo por lá, ajudando na década de 60. Você vê, são histórias que a gente vai tem algumas que a gente já conhece e outras que são coisas novas, né? E essa é uma delas aí, você vê, uma da irmã Dolores, parabéns pelo prêmio, né? Que eu acho que isso é para você levar para a sua vida mesmo, que ela foi uma grande ativista mesmo na questão de humanitária, né? Ela ajudou muita gente ali naquela região, isso eu tenho certeza disso. E hoje você está no Procon São Paulo. Como é que você está? O que você está fazendo lá? Como é que está lá? Hoje eu subo e desço de BlaBlaCar para poder ficar lá na questão de atendimento à imprensa. Né? Então, acabam sendo matérias que vira e mexe. A gente deu um grande up, principalmente na questão de poder dar essa visibilidade nacional do Procon. O Procon ano que vem vai fazer 50 anos agora. Olha só quanto tempo. Porque faz 35 anos, ele é anterior ao Código de Defesa do Consumidor, que fez 35 anos esse ano, agora em setembro, se não me engano, 11 de setembro, o Código.
E aí o PROCON foi um dos pioneiros nessa situação, começou na época já pelo governo estadual como grupo executivo. A gente tem convênios com mais de 370 municípios do São Paulo. Existe uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é a Senacom, existe todo um sistema, um ecossistema também de órgãos públicos que olham para esse modo, né? Um dos primeiros PROCONs, que não eram PROCONs, vira e mexe lá em São Paulo, escuto, que era o antigo SIDOC. Sim, o SIDOC foi isso aqui. Então, é pioneiro nessa... É pioneiro nesse sentido. Que aí hoje virou PROCON Santos. E aí, nesse sentido, o trabalho que se tem lá, né, do PROCON, que às vezes muito se fala sobre a fiscalização, que também acaba sendo o braço que dá talvez mais impacto, que as pessoas acabam tendo mais interesse, né, quando há situações de fiscalizar como um todo, como qualquer órgão público. Mas também tem uma área que é voltada à questão de estudos e pesquisas, né, de comportamento sobre as relações de consumo, seja para questões de faixas etárias, seja na questão até de pesquisas de preço nas efemérides, né? Tem tudo isso lá. Tem esse serviço também. Um dado interessante recente agora, essa última semana, foi porque o dia 16, se eu não me engano, é o dia do pão, o dia mundial do pão. Sim. Então fizeram pesquisa em várias cidades sobre o preço dos vários tipos de pães, de combinados, cafés. Aqui em Santos, sabe o que não pôde faltar na pesquisa, né? Cará. O pão de cará. Teve que fazer. Sim. Né? Tem padarias aqui e de São Vicente para poder tabelar um preço médio, para as pessoas poderem ver também. Que agora é quilo, né? É isso, do quilo do pão de cará. Antigamente era médio. Ainda era por unidade, né? Vamos dizer por um quilo. Mas então também tem esse trabalho de pesquisa de preços, tem esse trabalho de orientações, muita questão, uma vontade do governo estadual de poder fazer as orientações aos fornecedores, então muito se há de palestras, de detalhes, desde as questões tanto do Código de Defesa do Consumidor para pequenas e médias empresas até de poder o aconselhamento, às vezes recomendações que são voltadas a atendimento ao cliente, né, para os demais fornecedores, que são de outros portos. Eles têm as câmaras temáticas junto com entidades representativas para se poder fazer o trabalho. E aí rendeu, a gente teve no ano passado, para você ter uma ideia, teve 5 mil, que a gente chama mais ou menos em média, e 5 a 7 mil reportagens repercutidas pelo país. A gente conseguia fazer de registro, etc., com base nesses trabalhos dos porta-vozes. Sim. Só até agora, em outubro, estamos em 19 mil. Nossa, então 2 meses para acabar. Exatamente. Vai chegar nos 20. Vai passar dos 20. Essa visibilidade. Mas isso é muito bom, né? Feliz de poder participar desse processo de modernização, vamos chamar desse modo, né? Da área da visibilidade da instituição. E aí isso também vem muito a questão da cidadania, um trabalho da qual você também já faz lá na prefeitura, né, junto com a cidade de Barra. Quando eu tive a oportunidade junto aos conselhos municipais lá em São Vicente, dando suporte. Muito legal. Quanto tempo você está lá? Eu estou lá desde maio de 2024. Ah, então você está lá um tempo, né? Bastante experiência. O PROCON é um órgão, né? As pessoas falam, né? Quem fala muito do PROCON é o Celso Russomano, né? Ele é o defesa do consumidor e tal. Mas o PROCON, ele é um órgão fiscalizador, né? Que é aberto para a comunidade fazer também alguma denúncia, algumas sugestões, é isso? Isso, a pessoa faz o registro, né, quando tem. O que a gente já prevê dentro do código é que a pessoa converse diretamente com a empresa para poder tentar fazer o seu acerto, conciliar. Caso não haja essa possibilidade, o PROCON entra. Ele é quase como um bombeiro do mediador. consumidor. É um mediador porque vai fazer essas relações de consumo. Se não for nos primeiros atendimentos, porque ou nas primeiras respostas, quando eles fazem esses trâmites, pode vir a chegar até em audiência conciliatória. Né? Tem
Tem muitos PROCONs até que são ligados ao judiciário pelo país, para a gente poder, por conta dessa noção. Para poder resolver quando chegar nesse momento. Mas, além da questão dos registros, né, das denúncias, hoje está de fazer um índice de solução que é cada vez mais assertivo. Já falando quase 800 mil a 1 milhão ao ano que se tem de registro. Imagino. Só nesse PROCON, e aí cada vez mais está sendo tudo integrado ainda entre esses municípios por plataformas digitais. Tem uns processos que são interessantes, que é referente a quando você vai... Às vezes não precisa ter tanta reclamação de determinado tema para que ele se possa tornar chamar a atenção, chamar o foco do PROCON. Então, por exemplo, a gente teve agora a questão das tarifas básicas, né, que estão sendo cobradas por algumas companhias aéreas. Sim. Nas viagens internacionais contra bagagem de mão. Esse é um tema que o PROCON fez lá uma comunicação às empresas para poder confirmar. Sim. Né, que agora pode, não sei quanto que pode entrar contigo, né? Então agora a bagagem de mão teria assim, uma cobrança de taxa. Olha. E aí, à medida que o PROCON notifica, né, faz a solicitação de informações, publiciza essa notificação também, né, porque dá-se uma visibilidade. Sim, tem visibilidade. Já teve o Congresso fazendo projetos de lei ou avançando tramitações para que garanta a gratuidade da bagagem de mão. É isso aí. O PROCON teve aí durante esse mês a questão do metanol, né, que houve intoxicações, infelizmente. Né, pelo país, o PROCON estava ali junto com a Força Tarefa, com colaborações, às vezes taxas que são cobradas em eventos, né, que não é normais. Né? Então, quando vê situações assim, tem a questão do não me ligue também, que é quando instituições fazem aquelas. Encher o saco lá. Isso, ligações quase de spam que acaba vindo pra gente. Temos todo dia umas 20. A ideia não tem nem com o meu nome, eu não sei de onde que os caras pegam. Tem vários nomes e agora já é um outro molde que a Anatel está promovendo, né, também. Que aí seria o de ligação verificada. Sim. Porque já não estava mais valendo os prefixos, né, da qual se mantém de ligação, já não estava mais respeitando. Sim. Afinal, não eram instituições com a devida seriedade para poder fazer isso junto ao consumidor. Então, enfim, às vezes não depende da quantidade de registro de reclamação para que também possa haver ações pensando no coletivo que o PROCON notifica ou tenta solucionar logo de prazo com as empresas. Muito bem. É um trabalho bem amplo, né, dentro do PROCON que você está fazendo hoje. Você está de que lá para a sua função lá mesmo? Não, de atendimento à imprensa. Por isso que eu estou falando porque sobre... Para que as pessoas fiquem mais interessadas no PROCON. Isso aí, PROCON é interessante, né? A gente aqui funciona, viu? Funciona. A gente sabe que todo tem as suas dificuldades, mas chega um certo momento que é aquilo que você falou. Não dá numa boa conversa, vai judicialmente uma forma de conciliar. Você sabe que a questão de multas, etc. Mas daí é um prazo quando realmente há lá no fim, né? Se há realmente uma festa. Sim. Situações da qual se não outras que não dá para poder solucionar. Muito legal, muito legal. Parabéns por mais esse trabalho aí que você está fazendo aí perto do consumidor aí agora no PROCON. E aí mudando um pouco, você quer falar mais alguma coisa de você ou posso mudar? Pode. Aí mudando um pouco a pauta, já fugindo um pouco da questão profissional, agora uma coisa mais sua. Aquele dia que o Lincoln... Sou de peixe. Era essa escrita. Assim, aquele momento que o Lincoln está de lazer, está em casa, não tem nem PROCON, não tem livro, não tem nada. Qual é o hobby do Lincoln? O que o Lincoln gosta de fazer no dia que é dele? Estar no bairro da Pompeia, agora quer puxar sardinha, mas geralmente é dentro de casa. Gosta mais caseirão, tem alguns bares da qual frequento com os amigos. Sim. Muitos do tempo nesse mundo, na verdade, as amizades, solteiro e sem filhos, as amizades que eu acabei nutrindo tem mais de 2 décadas. Já estão tudo com filho, casa? Não, também são solteiros sem solteiros, filhos. Alguns sem filhos, alguns casados, mas aí já é a mesma ordem. Mas a gente acaba se encontrando aqui no Lavo Bilac, ou no quiosque, ou
por ali mais próximo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Geralmente relembrando memórias, não registrando-as no celular. Não pode, Porque é comprometedor. É para poder garantir novas edições para o programa. É isso aí. Mas série de Netflix também é muito Gosta bom. de ficar em casa. Na verdade é um processo com a perda do meu pai com 2 anos que a gente acabou assistindo mais TV juntos, sabe? Fechando mais Entre a os irmãos. família, né? Acho que é um processo natural. É natural, até acaba aproximando, né? Aproxima muito mais. Né? Muito legal isso aí, parabéns aí também pela sua família aí. E aí, uma pergunta que eu faço, isso eu vou fazer sempre, até porque o que é eterno, né? E a gente tem que estar sempre lembrando, porque foi uma pessoa que existe uma cidade de Santos antes dela, com certeza, em matéria de reconhecimento. E também existe um Santos Futebol Clube antes dele e um depois. Rei Pelé. Não sei qual é o seu time, mas o Rei Pelé está acima de qualquer bandeira. O que o Rei Pelé foi para a sua vida? O que você via? Qual era a visão do Rei Pelé? Você chegou a entrevistá-lo? O que o Rei Pelé marcou na sua vida? Assim? Eu confesso que assim, foi um processo meio até de mudança, de percepção dele, porque entender a grandiosidade, né? Quando você é criança, jovem, aí vai fazendo, aí sabe, é um rei, né? Há questões dos recortes identitários, a questão racial, não me passava pela cabeça, isso vai se dar muito tempo depois, né? Então, com a questão das minhas próprias condições sociais, ou que o tema vai se tornando relevante na sociedade para poder se debater dentro da agenda pública, de uns 10, 15 anos para cá. Mas havia-se uma imagem, pelo menos por ali, com que eu convivia na infância e juventude, muito negativa dele a respeito da filha. Sim, isso é uma coisa pessoal. Aí é o Edson Arantes. Então, o registro, as percepções que eu tinha sobre ele era muito mais daquele molde, sim, né? daquela situação. Depois, com o passar do tempo, talvez aí já pela faculdade, e a gente percebia um entusiasmo que se havia muito forte de pessoas querendo fazer comunicação em razão de ter um Santos Futebol Clube. E a gente sabe, queira ou não, meu time é o Santos, sim, torço para que continue na Série A. Então estamos torcendo. Isso, vou falar bem a verdade. Mas que o Santos Futebol Clube só é o Santos Futebol Clube, como você mesmo falou, por causa do ele tem uma grande participação. a questão do retorno econômico, do retorno turístico, quando se há o congraçamento do Pelé com o museu que foi feito ali no Valongo, muitas vezes eu sei que o museu ele nem pertence à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Turismo, Criativa. Mas a questão é assim, muitas vezes a gente fala dos espaços como se fosse déficit, né? Não, porque não rende. Gente, eu acho que ultimamente mudou um pouco essa visão. Eu acho que está bem mais frequência, está bem maior. Eu acho que somente depois do falecimento. Sim, então, porque aí eu acho que a questão não é pensar em déficit, é pensar que é investimento, né? Sim, lógico. Todo serviço público é investimento. Sim. Você, né, também atua ali com a prefeitura, a gente tem que falar e tem que defender isso. Sim, tudo é investimento para a população. Então, quando está, seja em recursos humanos, seja em recursos materiais, seja na conservação de um patrimônio, de um casarão, né, os casarões que eram a antiga Câmara da cidade, né, a antiga prefeitura também, se não me engano, também foi por ali por um tempo, né, antes de ir para o Palácio da Praça Mauá. E ao mesmo tempo contando a história do filho mais ilustre que você tem na cidade, porque eu acho que quando eu entro na faculdade é quando eu assim, passa essa percepção dessa situação que ocorreu. Sim. E que aí até posteriormente quando ele falece, que há toda uma espécie de reconciliação de narrativas que também se dá, que quer dar realmente a história oficial, né, dos fatos. Sim. Essa página, enfim, que já se virou de uma forma mais
aberta e leve, mas o que as pessoas queriam fazer de comunicação por causa dele, o que as pessoas querem fazer de esporte por causa dele, o que as pessoas hoje, se tem uma escolinha de futsal, é porque queira ou não, o futebol se tornou a modalidade mais famosa do país. Sim. Por conta, né, da fama dele. Então, assim, é um processo que vai mexendo em muitas... tem várias setárias, várias pontas, vamos se falar assim. Então, eu acho que quando vem na faculdade essa paixão que ele sempre por jornalismo esportivo, que foi uma paixão que para mim aconteceu, foi pela área das artes. Sim. Mas aí eu costumava ver, tipo, o quão queira ou não haver uma relação do futebol, até pro ânimo que se tem para dentro de casa, né, de uma partida, né, o humor da pessoa. Exatamente, isso muda muito, né? A gente está falando as questões, qual que era a alegria do meu pai, era estar domingo junto com os amigos dele jogando aqui na praia. Jogando bola aí na praia. Jogando bola na praia. Olha lá. Não sei, e eu acho que tinha um deles ainda que era chamado de Pelé no time. Sim, entende? olha lá. Porque marcava mais gol que ele. Olha lá. Não sei se ele ficava feliz com isso. Mas esse... E era um sinônimo de qualidade, né? Você poder falar sobre vida, de esporte. Eu sempre falo assim, que o Pelé existe no Santos, antes dele, o outro depois. Ele jogou em 2 times, que foi no Cosmos e no Santos, no Cosmos, depois voltou para o Santos. Esse museu, com certeza, ele deve ter tido a oportunidade de se fazer em vários lugares do país, do mundo, se quer, mas escolheu o Santos para morar, para criar seus filhos e para se eternizar. Então, é uma pessoa que, um dos netos dele, filho da Sandra, Otávio, trabalhou comigo, trouxe ele aqui, até para falar, falou muito do avô, né? E eu falei para ele, sempre que eu tiver a oportunidade, a gente vai estar sempre lembrando do seu avô, porque o que é eterno, não pode deixar morrer. Inclusive hoje, como você falou, muitas pessoas se espelham no Pelé, tanto que ele foi parar no dicionário, como Pelé, que você é um Pelé do jornalismo. Eu não, dando exemplo. Isso aí eu vou ficar muito feliz. Estou dando um exemplo. Não sou tão Pelé então assim. Então o Pelé virou uma referência. Isso. O cara joga bem, o Pelé do basquete, Pelé do automobilismo, tem essas referências. E aqui no bairro tem uma referência. Tem uma referência casa, que é na casa ali da dona... Uma pensão? Era uma pensão, quando ele veio para o Santos, como é o nome da senhora lá, eu esqueci, tem uma bola na escadaria, se você vê a escadaria, hoje tem um hortifruti aqui na Euclides da Cunha, um grande ali, passa no Colosso, ali, em frente ao hortifruti. Eu esqueci o nome dela. É uma doutora, advogada também, e tinha uma sapataria embaixo, era do marido dela, mas ali foi o primeiro lugar que o Pelé chegou em Santos, foi lá. Então hoje tem lá uma bola lá, em homenagem a essa passagem do Pelé aqui pelo bairro José Menino, hoje então Pompeia. É isso aí. Dedé, tem alguém aí que acompanha a gente aí? Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui. Algumas pessoas aqui. Bia Pedroso, minha filha, beijo filha. O Afonso, meu amigo Afonso, boa noite Afonso. Personal Felipe Bellinazzi. Felipe Bellinazzi é filho da dona Águida. A Mônica Azevedo, minha amiga Mônica. Eu quero, vou já anotar teu nome, Mônica. Luciano Carvalho, PVH, também nos acompanhando. Márcio Alexandre também nos acompanhando. Sérgio de Almeida, meu filho também, beijo filho. Marcos Rezende também, meu amigo Marcos Rezende nos acompanhando. Marcos França, ele é marido da Rosana, é da igreja, o Marcos. O Marcos é meu primo, a Rosana é prima do meu pai. Tá. O Marcos é casado com ela, também nos ajuda aqui na Sociedade de Melhoramento. Estou tentando juntar a árvore. A árvore, Loja da Fábrica Camusculo. Zeca Bergamini, conhece o Zequinha? Zequinha aí no bairro aí, nosso amigo. Mata Limpa, Mata Lina do Macedo, Marta Lima B. Macedo, Sérgio Schmidt, meu amigo Serginho, já vice-presidente lá da Portuguesa
Batista, Personal Thiago Silva, Flá Morgado também nos acompanhando, Gilberto Coelho também, meu amigo Gilberto Coelho. Gilberto Coelho também tem um trabalho lá no campus, presidente da Sociedade de Melhoramentos da Vila Belmiro. Vamos falar que Pelé, ele está aí, vendo aí. Ainda tá lento, hein? Quem? Estamos chegando já, peraí. Vamos lá ver aqui quem aqui nos acompanhou aqui quem está nos acompanhando tem alguma coisa aqui sim, pelo Facebook, que a gente tem lá e tem o Facebook, então tem que abrir as duas páginas. Vamos ver o que está acontecendo aqui, cadê as coisas do Face, que não está querendo me aparecer aqui para mim ver quem que está nos acompanhando aqui, coisa estranha. Eu tenho algum comentário aqui no Face, mas ele não estou conseguindo abrir. O pessoal comentou e te bloqueou? Não é isso. Eu não sei porque que ele não atualizou ali o Face. De aparecer quem que está nos acompanhando. É assim mesmo, tecnologia, estamos ao vivo é assim mesmo. Tem 6 comentários aqui no... Ah, tá. Vamos lá. Dona Águida Belinazzi está aqui nos acompanhando no Facebook, dando um oi. Vocês são demais, falando. Meu amigo Valnício Bruneto também, show. O Valnício, ele trabalha na Fundação Arquivo e Memória, lá cuida da Frontaria Azulejada. Ela está sempre lá. Dona Águida Belinazzi, ela fala assim, grande escritor, esse menino. Aí Dona Águida fala assim, maravilha essa entrevista, né? É tua fã mesmo, né? Está nos acompanhando aqui. Depois você vai na minha página, você vai ver. Falei para ela que é fã recíproco. Ela é uma boa pessoa, gente boa. É assim, ô Lincoln, eu gostaria que antes da gente terminar, você deixasse aí para as pessoas uma mensagem sua, do seu coração para as pessoas aí. Gostaria que você deixasse uma mensagem, eu sei que é um homem religioso, tudo. Deixe uma mensagem para as pessoas. Eu não sei se consigo fazer uma oração assim para tudo, mas tem algo muito voltado, bem, enfim, eu moro no bairro, né? Não tem como não citar isso, afinal, né? O nosso convívio também o propiciou, permitiu desse modo. Quando fez o convite, não tem como fugir, tipo assim, e com a maior alegria de poder relembrar das memórias ou da minha trajetória por meio dessas situações que se deu aqui pelo bairro da Pompeia, pelo Dom Bosco, esses cursos extracurriculares, até chegar a coordenar, a suceder a Águida, por isso esse convívio, esse contato tão profícuo com ela e acho que justamente por essa linha, por esse pensamento, havia-se um senhor daqui do bairro, era um professor de geografia, que também era meu vizinho, chamava Rafael Sansevero. E daí ele dizia sempre sobre a questão de poder perpetuar ou perenar o altruísmo. Né? Que aí o que faz talvez da gente poder ter um projeto de vida, a gente poder ter uma missão, da gente poder se encontrar num mundo que a gente está tão conectado em nossas próprias ausências muitas vezes, num mundo que a gente está tão desnorteado das sensações e sentidos, né, que nos vêm, seja pelas ruas, pelas tecnologias, enfim, por esses momentos mais inquietos. Quando você olha para o outro, quando você enxerga Deus também no outro, no olhar do outro, na voz do outro, isso consegue nos dar um caminho do porquê seguir em frente, sabe? Sim. Eu acho que essas lições de se exercitar a ser uma pessoa altruísta, a poder também se enxergar e tentar estimular a ter empatia,
fez crescer quem hoje eu sou. Sim. Então acho que seria muito... Se a minha passagem for bem breve nesse mundo, que pelo menos as palavras de altruísmo possam também inspirar os outros. Sim, muito bom. Muito bem, é isso aí. A vida da gente é assim, é procurando seguir os caminhos do bem, né? E quando você fala com alguém e você vê, você se põe também no lugar dessa pessoa, não é isso? Você se põe, é muito importante para você chegar numa, como é que eu posso falar assim, numa conclusão de que todos nós somos iguais, indiferente da cor, de raça, de religião, de classe social, é o que ele falou. Todos vamos chegar no fim, um momento, né? E quanto mais você ser, vou falar mais uma coisa mais popular, você ser mais próximo do próximo, eu acho que é isso que a gente leva. Porque, e você pregar coisas boas, né? Eu sempre falo, faça o bem sem olhar a quem. A gente sabe que estamos vendo num mundo muito de capitalista, muito oportunismo, as pessoas se usam de uma situação, de uma das pessoas para poder se ter outras coisas, mas no final das contas, do jeito que a gente vai, eu estava lendo nesses dias ainda, pensando nisso aí que você está falando, é assim, às vezes as pessoas estão ali querendo, dar dinheiro, comprar isso, sustentando e tal. Quando o homem lá de cima nos falar que chegou a nossa vez, você pode ter certeza que nem a roupa que você vai vestir foi você que escolheu. Você vai voltar do mesmo jeito que chegamos aqui. Nessa fase que a gente está aqui, nessa passagem, procurem fazer as coisas boas, procurar melhorar cada vez mais. É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas a gente, com fé, com esperança, com compaixão, né, do próximo, com certeza a vida vai ser muito melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar nesse mundo que a gente está vivendo, né, que é um mundo tão capitalista, tão agressivo que está hoje. A violência, muita coisa acontecendo. Mas se a gente conseguir ajudar uma gotinha, uma folhinha, a gente cria com certeza um caminho bem próspero para alguém, para ajudar de uma forma ou de outra. Então, indo nas palavras dele, eu também penso isso. Se a gente deixar um legado aqui positivo, com certeza a gente será lembrado de uma forma ou de outra, ou não, mas a gente vai em paz, que a gente pregou o que era melhor para alguém, não é isso que a gente tenta fazer? Então é isso, pessoal. Quem curtir esta live e comentar eu quero, vai estar concorrendo a essa camisa da Associação Brasileira de Ciclismo. Eu quero aqui agradecer ao Vanino de Lúcia, a Débora Dias, que ajuda a gente a realizar nossas lives, a sua presença aqui hoje, viu, Lincoln, falar um pouquinho das coisas que você fez. No final de semana, agora no domingo, a Sociedade de Melhoramentos, através do orçamento participativo da Prefeitura Municipal de Santos, que nos apoiou a fazer a Feira de Empreendedores, vai ter lá vários artesanatos, várias coisas, vamos dizer que é um bazar, né? Vamos falar assim praticamente, na quadra da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Então começa no período da manhã e vai até às 19 horas, eu acho que é esse horário. Quer dizer, então no domingo, venham prestigiar a feira aqui de empreendedores aqui da Sociedade de Melhoramentos, no bairro da Pompeia, aqui na Igreja da Pompeia, no ginásio da Igreja da Pompeia, ou da Paróquia da Pompeia. Vai ser um prazer receber vocês lá. E também queria desejar para vocês uma boa noite, um bom final de semana, fiquem com Deus. Em breve estaremos aqui com o Momento Online, no espaço Oscar Magrini, pelas páginas Caculé
no Facebook, José Carlos Caculé no Facebook e Caculé no Instagram. Tá bom, pessoal? Boa noite e fiquem com Deus. Lincoln, muito obrigado aí por você ter vindo aqui a gente bater esse papo. Dona Águida deve estar contente essa hora. Não é isso? Estava junto do Felipe, o seu. Sim, tá todo mundo lá. Falou, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí.